Temos o mapa, Sol, Câncer, terceira casa, Lua Peixes, 11ª casa, Buckminster é inventor. O Sol de terceira casa é o Sol do indivíduo que vai focar bastante nas tarefas do dia a dia dele. Ele vai tentar, como Câncer, as tarefas estarão vinculadas de alguma forma a cuidar das pessoas. A Lua Peixes, na 11ª casa, é a troca do conteúdo emocional junto aos amigos. Essa troca emocional, essa troca de conteúdo emocional, vai passar pela empatia que esse indivíduo tem, pela sensibilidade de uma Lua em Peixes, e é preciso que ele preste atenção para não atrair somente amizades que gostem do jeito cuidador dele, para que ele não se desgaste e, portanto, se inviabilize. Então, uma Lua em Peixes tem que ter a vantagem de ser empático e a desvantagem é de se envolver somente com a questão problema. Temos o mapa, Sol, Câncer, 2ª casa, Lua Peixes, 10ª casa. Sol de casa 2 é a busca do indivíduo por entender o que torna ele mais seguro, se são bens materiais, se é uma questão emocional, espiritual. A Lua Peixes, 10ª casa, é um indivíduo que vai tentar trocar conteúdo emocional no exercício da sua profissão. A Lua Peixes, ela é muito empática, o que favorece se o indivíduo for trabalhar com diagnóstico, porque ela tem a capacidade de se colocar no lugar de. Então isso torna um pouco mais fácil. E neste caso, especificamente neste caso, o Sol está enrolado ali com o Netuno, que é o planeta do Peixes, aonde a Lua, que é de Câncer, tá passando um tempo lá. Então, assim, possivelmente essa pessoa vai primeiro precisar estudar, e aí colocar estudar num conceito bem amplo, as questões de tornar-se seguro. Depois ela vai, por desenvolver uma estrutura boa, um conceito bom, ela vai poder ouvir outras pessoas, diagnosticar, ajudar essas outras pessoas a passarem pelos problemas que ela passou e se preparou para isso. Temos o mapa, Sol, Câncer de 1ª casa, Lua, Sagitário de 6ª casa. Josefina é a primeira esposa de Napoleão. Sol na 1ª casa em Câncer, observando que o ascendente é Gêmeos. Então vamos colocar os dois signos ali influenciando. Então esse indivíduo vai, através das atividades dele, da prática de se relacionar com as pessoas, de se expressar, ele vai tentar fazer a melhor expressão dele. A Lua Sagitário de 6ª casa é a tentativa do indivíduo no ambiente de trabalho, junto aos colegas de trabalho, fazer a troca de conteúdo emocional. Lembrando que uma Lua em Sagitário pressupõe que esse indivíduo vai, então, nas atividades profissionais, nas rotinas do trabalho, vai querer que isso ofereça para ele oportunidade de crescimento, que ele possa fazer isso de uma forma empolgada. Vamos analisar agora um Sol e Lua em Câncer. O caso aqui do mapa é o Giorgio Armani, mas todas as pessoas que tiverem Sol e Lua em Câncer também terão essas características. Por exemplo, ele tem um aspecto para a questão estética. Não é necessariamente estético do leão, ele é ascendente leão. Depende.
No entanto, o câncer ele tem quando ele está vinculado à 11ª e 12ª casa, ele tem uma vinculação com as amizades e o aspecto estético dessa amizade. Ele acaba, o indivíduo que tem Sol e Lua em Câncer na 11ª casa, acaba por se relacionar com a vida a partir de um senso estético. No caso dele, isso ficou super, porque ele tem ascendente Leão. Então, o ascendente Leão tornou extrovertido aquele canceriano que normalmente é mais quieto, mais recluso, mais fechado na dele. No caso das pessoas que têm Sol e Lua na 11ª casa, eles vão se relacionar com os amigos como se fosse a família. Porque, de alguma forma, a leitura que eles fazem das amizades é de um vínculo que extrapola o vínculo amizade. Eles vão levar um caráter mais pessoal, mais familiar, de maior envolvimento para essas questões. É importante também considerar o fato de que com Sol e Lua em Câncer, a sensibilidade ela está extremada. Vamos analisar agora um Sol e Lua em Câncer. No caso aqui do mapa é o Giorgio Armani, mas todas as pessoas que tiverem Sol e Lua em Câncer também terão essas características. Por exemplo, ele tem um aspecto para a questão estética. Não é necessariamente estético do Leão, ele é ascendente Leão. No entanto, o Câncer ele tem quando ele está vinculado à 11ª e 12ª casa, ele tem uma vinculação com as amizades e o aspecto estético dessa amizade. Ele acaba, o indivíduo que tem Sol e Lua em Câncer na 11ª casa, acaba por se relacionar com a vida a partir de um senso estético. No caso dele, isso ficou super, porque ele tem ascendente Leão. Então, o ascendente Leão tornou extrovertido aquele canceriano que normalmente é mais quieto, mais recluso, mais fechado na dele. No caso das pessoas que têm Sol e Lua na 11ª casa, eles vão se relacionar com os amigos como se fosse a família. Porque, de alguma forma, a leitura que eles fazem das amizades é de um vínculo que extrapola o vínculo amizade. Eles vão levar um caráter mais pessoal, mais familiar, um maior envolvimento para essas questões. É importante também considerar o fato de que com Sol e Lua em Câncer, a sensibilidade ela está extremada. Vamos analisar agora um Sol e Lua em Câncer. No caso aqui do mapa é o Giorgio Armani, mas todas as pessoas que tiverem Sol e Lua em Câncer também terão essas características. Por exemplo, ele tem um aspecto para a questão estética. Não é necessariamente estético do Leão, ele é ascendente Leão. No entanto, o Câncer ele tem quando ele está vinculado à 11ª e 12ª casa, ele tem uma vinculação com as amizades e o aspecto estético dessa amizade. Ele acaba, o
indivíduo que tem Sol e Lua em Câncer na 11ª casa, acaba por se relacionar com a vida a partir de um senso estético. No caso dele, isso ficou super, porque ele tem ascendente Leão. Então, o ascendente Leão tornou extrovertido aquele canceriano que normalmente é mais quieto, mais recluso, mais fechado na dele. No caso das pessoas que têm Sol e Lua na 11ª casa, eles vão se relacionar com os amigos como se fosse a família. Porque, de alguma forma, a leitura que eles fazem das amizades é de um vínculo que extrapola o vínculo amizade. Eles vão levar um caráter mais pessoal, mais familiar, um maior envolvimento para essas questões. É importante também considerar o fato de que com Sol e Lua em Câncer, a sensibilidade ela está extremada. Temos o mapa: Sol Câncer, casa 12, Lua Libra, 3ª casa. George Bush é ex-presidente dos Estados Unidos. Sol 12, o indivíduo vai passar a vida inteira dele fazendo uma busca da origem do pensamento, das sensações e das emoções que ele tem. Ele não consegue identificar isso. Lua Libra, 3ª casa, o indivíduo vai nas rotinas do dia a dia dele, vai tentar trocar conteúdo emocional com essas pessoas que estão ao redor. A conjunção do Sol, do Júpiter com a Lua, sugere que ele vai tentar muito fazer isso, quase impondo que seja assim. Temos o mapa: Sol Câncer, não temos a casa. Lua Gêmeos, não temos a casa. Pois bem, o Sol em Câncer é aquele Sol do indivíduo que vai ter como um princípio natural querer cuidar das pessoas. A Lua em Gêmeos é comunicar-se com as outras pessoas no sentido de, a partir da conversa, estabelecer parâmetros que possam dar para ela um grau de satisfação. É de se sentir acompanhada, conversa, pressupõe uma outra pessoa e sentir-se acompanhada. Temos o mapa: Sol Câncer, Lua Câncer, sem o ascendente, porque não temos o horário. Sol e Lua em Câncer, o indivíduo vai, através de atos de dedicação, de ações que mostrem que ele quer proteger e ajudar as pessoas, alimentar as pessoas, ele vai tentar se encontrar, descobrir quem ele é. A Lua em Câncer é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional a partir desse tipo de relação. Temos o mapa: Sol Câncer, Lua Peixes, sem as casas, porque não temos o horário. Camille é um pintor. Sol Câncer é o indivíduo que vai buscar, na construção de uma relação familiar, sentir-se completo. A Lua Peixes é do indivíduo que quer fazer a troca de conteúdo emocional a partir de experiências que tragam para ele a solução de alguma situação que afeta a ele próprio. Ele vai buscar a troca de conteúdo emocional, mas para aprender a lidar com algo que está acontecendo com ele. Temos o mapa: Sol Câncer, não temos a casa porque não temos o horário. Sol Câncer, Lua Leão. Tom Cruise, o ator.
Sol em Câncer, o indivíduo vai tentar viver uma vida em que ela tenha um determinado sentido, e o sentido a partir do valor, a partir do quanto ele se integra e protege e ajuda e alimenta as pessoas de alguma forma. A Lua Leão é aquela tentativa do indivíduo de fazer troca de conteúdo emocional, mas ele muito mais preocupado em se expressar. Temos o mapa Sol Câncer, Lua Aquário. Não temos as casas porque não temos o horário de nascimento. Ed é fundador da ciência cristã. Sol em Câncer é um Sol que quer construir uma estrutura familiar, uma célula familiar, para se sentir protegido e para proteger. Quer alimentar as pessoas, quer dar para as pessoas um conteúdo emocional que ela sente que as pessoas precisam e que ela também precisa. A Lua Aquário é uma lua rebelde, é uma lua excêntrica, então a forma de trocar afeto vai ser excêntrico, a forma dela se relacionar com as pessoas vai ser excêntrica, o que ela vai conseguir trocar de conteúdo emocional com as pessoas vai ser insatisfatório, então tem que ter um certo cuidado aí. Temos o mapa Sol casa 12 Câncer, Lua Touro casa 11. Johansson é antropólogo. Sol na 12, o indivíduo vai utilizar boa parte do tempo dele na investigação do que ele pensa, por que ele pensa, por que ele sente, por que ele tem certas sensações, por que os acontecimentos ao redor dele gravam nele de uma forma diferente. A Lua na 11 é a tentativa de trocar conteúdo emocional junto às amizades. Temos o mapa Sol Câncer na 12, Lua Leão na da segunda para a terceira casa. George Michael é cantor. Sol de 12ª casa, o indivíduo vai usar muito do tempo dele para analisar a questão do inconsciente. Por que ele tem certos pensamentos, certas emoções, certas sensações, e por que o que acontece ao redor dele marca ele de forma diferente das outras pessoas. A Lua Leão na casa 2 é a busca da segurança a partir do emocional. Na 3 é a tentativa de trocar conteúdo emocional na prática do dia a dia. Lembrando que Lua Leão quer expressar-se, a troca ali é relativa. Temos o mapa Sol Câncer, casa 12, Lua Aquário, 8ª casa. Hagar é romancista. Sol de 12, o indivíduo vai procurar identificar quais são o que compõe o conteúdo inconsciente dele. A origem do pensamento dele, a origem dos sentimentos dele, a origem das sensações dele, a origem de por que nele reflete de um jeito os acontecimentos que são, em tese, medianamente comparados normais, para ele é dimensionado. Então, é uma pessoa que passa bastante tempo introspectiva. A lua de 8ª casa é a lua do indivíduo que vai, primeiro, ter uma conexão com outras dimensões, outros planos de energia, outros graus de consciência. Sendo Aquário, isso é elevado a uma potência desproporcional. 2. Sendo Aquário, esse indivíduo vai reagir de uma forma exagerada. E tanto ele pode ser excessivamente expressivo como excessivamente depressivo. Porque essas conexões, como a gente não sabe trabalhar com isso, a gente vai aprendendo com o tempo, isso torna o indivíduo muito suscetível à variação de humor. E todo mundo sabe que Lua em Aquário ela tem uma variação bem forte.
Temos o mapa, Sol Câncer, 12ª casa, Lua, 6ª casa Aquário, Íris Murdoch é romancista. Sol de 12 é aquele Sol introspectivo. O indivíduo vai vasculhar a origem dos pensamentos dele, das sensações dele, de por que os acontecimentos nele têm um efeito amplificado. A lua de 6ª casa é a lua do indivíduo que vai tentar trocar conteúdo emocional no ambiente de trabalho, mas vai ter dificuldade. Vai ser possivelmente lembrado pela dificuldade e mau humor. Dificuldade de fazer a troca de conteúdo emocional e pelo mau humor. Temos o mapa, Sol Câncer na casa 12, Lua Escorpião na 4ª casa, Cynthia Gregory é bailarina. Sol de 12 é aquele Sol introspectivo. O indivíduo vai utilizar bastante energia e tempo da vida dele, analisando o que ele passou ao longo da vida, os pensamentos que ele tem, os sentimentos que ele tem, as sensações que ele tem, não tem explicação. Ele vai usar muito tempo para ficar prestando atenção nisso. A lua de 4ª casa em Escorpião sugere que a troca de conteúdo emocional, a tentativa vai ser a família, mas vai ser uma pessoa da família e não mais do que isso. Temos o mapa, Sol de 12, Lua em Câncer, Lua Gêmeos, 11ª casa. Sol de 12 é um indivíduo que é introspectivo, que vai analisar ao longo da vida toda os pensamentos que ele tem, as sensações que ele tem, as emoções que ele tem e que ele não consegue entender e nem controlar. A Lua na 11ª casa é a troca de conteúdo inconsciente junto às amizades conversando. Vai ser várias amizades e com todas elas conversando muito.